Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal. E como você sabe, aqui nós sempre trazemos informações importantes acerca da Bíblia Sagrada, da teologia, da história e da arqueologia do Oriente Médio. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre esta mulher famosa da história, essa lenda chamada Semíramis, que se tornou ainda mais enfática nos comentários aqui no Brasil por causa da novela Gênesis. Mas antes de entrar no tema de hoje, para falar um pouquinho sobre a identidade dessa misteriosa mulher do passado e sua relação ou não com Nimrod, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. E ao se inscrever, ative o sininho de notificações para que você seja sempre informado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui, tá bem? E se gostar, é claro, não deixe de dar o seu like, divulgar para os seus amigos. E é muito importante também o seu comentário aqui no canal, porque ele ajuda a engajar esse canal aqui no YouTube, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar sobre Semíramis. Essa mulher que, como eu disse, ficou muito comentada nas redes sociais, nos bate-papos de vizinhos, de pessoas aí. Quem que era essa mulher? Aliás, eu acho tão interessante as informações que eu tenho recebido aqui, os depoimentos. Um deles, talvez o mais hilário, é de uma pessoa que estava num ponto de ônibus. E atrás desse ponto de ônibus estava um bar funcionando. Talvez naquele lugar ali o governo, o prefeito deixou que o bar funcionasse a despeito do Covid. E havia 5 homens ali tomando cerveja, jogando uma sinuca, alguns até talvez meio embriagados, papo de botequim. Mas sobre o que eles estavam comentando? Sobre o Gênesis, sobre a Bíblia Sagrada. E um falando, escuta, será que tudo aquilo está na Bíblia mesmo? E outro, é bom a gente começar a estudar a Bíblia, né? E aquela pessoa ficou impressionada de ver o tema do Gênesis / Bíblia Sagrada comentada num bar. E ela mesma chegou à conclusão, se não fosse talvez aquela novela, esses homens estariam agora comentando sobre Bíblia aqui atrás e sobre a necessidade de conhecer a Bíblia. Então eu acho que é um feito muito grande nós conseguirmos que a Bíblia seja comentada por milhões de pessoas no Brasil, nessas semanas aí que já marcaram o início da novela. Eu acho isso muito bacana, muito bacana. Como eu disse, é lógico que há coisas na novela que são de opiniões divergentes. Alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Eu mesmo tenho alguns detalhes que eu tenho uma visão um pouco diferente, mas o saldo ainda é positivo. As pessoas estão comentando sobre a Bíblia, estão indo na Bíblia para ver o que da novela está na Bíblia, o que é licença poética e o que elas veem na novela, mas discordam. Ou seja, a Bíblia continua sendo mencionada, continua sendo falada, continua sendo temática de muitas conversas. E entre essas conversas veio o nome de Semíramis, especialmente pelo fato dela ser mostrada na trama como sendo uma rainha, uma mulher poderosa que foi divinizada em Babel e teve uma relação incestuosa com seu filho Nimrod, da qual gerou um outro filho chamado Tamuz. Tamuz é apenas mencionado no fim do seu discurso, quando ela já aparece perante todos, dizendo, agora Nimrod está vivo em meu filho, Tamuz. E dá o nome de Tamuz e a novela já encerra aí para começar um novo núcleo de histórias. Mas, de modo geral, Semíramis já foi mencionada em outros momentos, em outros links, alguns vinculando Semíramis a deusa Estar, uma divindade babilônica, a adoração ao sol, até as origens do Natal. O que eu posso dizer para vocês sobre Semíramis a partir da história mesmo? O que eu consigo descobrir sobre essa mulher? Será que ela existiu mesmo ou é uma figura lendária? De toda a pesquisa que eu fiz sobre Semíramis, porque é importante a gente apresentar algumas fontes primárias de onde você está tirando aquela informação, porque na internet existem muitas informações gratuitas. Isso aqui tem uma lenda e tudo, mas de onde? Quem que escreveu essa lenda? Quem disse isso? De onde surgiu isso aí? Tá bom? Então vamos lá. O que nós conseguimos ir de mais concreto? As referências mais antigas que eu tenho a Semíramis seriam aquelas que datam mais ou menos do 1º século antes de Cristo e 1º século depois de Cristo. Chama minha atenção que uma grande quantidade de autores greco-romanos mencionam Semíramis. Você tem, por exemplo, Diodoro Sículos, que fala de Semíramis, Dion Crisóstomo fala de Semíramis, Claudiano, Valério Maximus, Propércios, todos esses aí, a uma mencionam uma mulher que viveu no passado,
foi uma grande rainha, uma mulher destacada. Diodoro Sículos diz que ela foi a mulher mais importante da antiguidade, e alguns desses autores fazem referência a um autor chamado Ctésias, que era da cidade de Quínidos, e esse Ctésias teria vivido no quinto século a.C. As obras de Ctésias já estão perdidas, então se eu considerar apenas as citações dele, que são feitas por Diodoro Sículos e esses outros que eu mencionei aqui, eu posso dizer que o mais longínquo que eu consigo ir nas referências a Semíramis seria no quinto século antes de Cristo. Mas mesmo para fazer essa afirmação, eu tenho que concluir como provável a hipótese de que Semíramis seria a mesma Samuramat, uma rainha da Assíria. Agora, aí eu tenho já um problema para ligar Semíramis com Nimrod, porque se Semíramis for a versão grega de Samuramat, Samuramat teria sido uma rainha da Assíria do 8º século antes de Cristo. Então aqui eu já tenho um problema histórico. Semíramis, se for Samuramat, ela viveu mais ou menos 700 e pouco antes de Cristo. Mas Nimrod de Babel teria vivido por volta de 2000, 2300 antes de Cristo. Ou seja, eu tenho um hiato aí muito grande entre Babel e a Semíramis histórica, se é que ela realmente existiu. Você percebeu? O segundo problema que eu enfrento para poder fazer uma construção assim taxativa de Semíramis é que as informações que eu tenho dela são tardias e fragmentadas. Como eu disse, eu tenho informações do 1º século antes de Cristo e 2º século depois de Cristo, são as mais antigas, que fazem referência a esse Ctésias, que viveu no 5º século antes de Cristo, mas toda a sua obra está perdida. Então são informações tardias, fragmentadas. A terceira dificuldade que eu tenho para levantar a historicidade de Semíramis, quem ela foi de fato, é que algumas dessas versões delas são contraditórias. Eu vou apresentar para você algumas delas aqui, ou pelo menos uma súmula que a gente pode ter de todas essas versões tardias, fragmentárias que nós temos, e também na questão cronológica, como eu apresentei. Se ela for Samuramat, essa Samuramat está muito longe do contexto de Babel. Quem de fato trouxe Semíramis para dentro da Bíblia e do cristianismo foi Agostinho. Deixe-me, na verdade, refinar a minha colocação aqui. Eu não estou com isso querendo dizer que Santo Agostinho era o responsável ou o autor da introdução de Semíramis na teologia cristã. Eu estou dizendo que Santo Agostinho é o mais antigo autor que eu conheço que faz uma ligação entre Semíramis, Babel / Babilônia e a Bíblia Sagrada, tá bem? Se Santo Agostinho falou isso da sua própria cabeça, ou se ele usou fontes mais antigas que hoje nós desconhecemos, é difícil saber, tá bom? Então eu tenho que ser honesto com vocês que eu tenho todas essas lacunas, estas dificuldades de fazer um levantamento categórico sobre Semíramis. Então vamos lá, desses fragmentos que eu consigo levantar, o que eu sei a respeito dela? Que provavelmente foi uma rainha da Assíria, que provavelmente ela viveu no 8º século antes de Cristo, e que ela tinha alguma ligação com a divindade, porque uma das lendas que são atribuídas em referência a ela, diz que ela era filha da deusa assíria, a deusa Derceto. Mas essa deusa Derceto acabou repudiando a própria filha, Semíramis, e ela por isso foi criada por pombas divinas. Essas pombas espirituais criaram Semíramis e depois a entregaram para um casal humano que a criou como filha adotiva. Quando ela cresceu, ela se tornou uma mulher muito bonita mesmo. E ela acabou se casando com um homem da Assíria, não real, ele não era da realeza, chamado Ones. Ones casou-se com ela, e certa feita, quando Ones estava numa batalha numa outra cidade, Semíramis queria ver o marido, e o marido também mandou cartas pedindo que ele desejava muito vê-la. Então ela reuniu uma pequena milícia e ela foi para encontrar o seu marido, mas ela foi tão ágil, tão guerreira em reunir essa milícia, que ela acabou derrotando o exército inimigo.
E a partir disso ela foi assim elogiada e aplaudida e premiada como uma grande mulher. Aliás, diga-se de passagem, alguns autores que tratam até uma relação de misoginia quando esse caso é contado, porque quando os antigos historiadores greco-romanos, esses que eu mencionei para você, contam essa narrativa, eles várias vezes colocam que Semíramis era uma pessoa que a gente não sabia dizer se ela era de fato mulher ou era homem, de tão masculina, de tão poderosa que ela era. Outros dizem que, na verdade, ela era uma mulher que tinha força de homem, por isso tinha que se travestir de homem. E os autores modernos que fazem uma releitura disso aí, como sendo uma misoginia, dizem que pelo preconceito da época, pelo machismo da época, era inadmissível que uma mulher tivesse tanta glória militar, fosse uma heroína de guerra, ainda assim sendo mulher. Por isso eles tinham de, por força da misoginia, transformar Semíramis numa espécie de homem. Mas isso aqui foi apenas uma notinha de rodapé que não vai fazer muita diferença para nós aqui. O fato é que ela então estava com seu marido Onis, mas nessa história dela ficar famosa militarmente, ela atraiu a atenção de muitos homens por ser bonita, por ser inteligente, por ser líder e ainda mais agora por ser uma heroína de guerra. Então o que acontece? Um rei, o rei Ninos, ele acabou se apaixonando por ela. E quando ele se apaixonou por ela, por ser um rei, por ser poderoso, ele chegou a Onis e falou: eu quero a sua mulher. E se você não me der a sua mulher, eu vou punir você. E de fato ele começa a punir muito o Onis, porque ele queria Semíramis de toda forma. Por fim, ele chegou a ameaçar a Onis que se Onis não desse a própria esposa para se casar com Ninos, ele cegaria Onis, ele mandaria furar os seus olhos. Eu sei que a história fragmentada diz que Onis não aguentou a pressão e acabou se enforcando. Ele se suicidou. E uma vez que ele morreu, Semíramis acabou se tornando esposa do seu rival, daquele homem que a cobiçou, ela acabou se tornando esposa de Ninos. E com Ninos, ela teria um filho chamado Nínias. Só que algumas versões antigas dizem que o filho dela também se chamava Ninos, como o pai. Então até isto, como vocês veem, é contraditório. O fato é que ela casou com um homem, depois esse homem acabou perdendo-a para um outro homem, e ao casar-se com outro homem, ela teve um filho. Alguns relatos tardios vão mencionar uma relação incestuosa entre ela e o fruto desse segundo casamento, tá bem? Uma relação incestuosa. Aquela versão que dá um caráter divino para Semíramis vai dizer que depois que ela morreu, ela se transformou numa pomba e voou para o mundo dos deuses. Bom, até aí tudo que eu consigo na antiguidade clássica sobre Semíramis. É o que eu consigo falar sobre ela. Que ela era filha de uma deusa assíria ou da Síria, de certo. E tudo indica que Semíramis depois acabou sendo cultuada realmente depois da morte por vários outros povos ali. Alguns que até fazem uma ligação entre ela e Ishtar da Babilônia e Diodoro Súculos, esse que eu mencionei para vocês. Ele menciona que Semíramis de fato fundou várias cidades, inclusive a cidade de Babilônia, inclusive os jardins suspensos da Babilônia. Tem um geógrafo grego que eu esqueci de mencionar, Estrabão, ele também fala de Semíramis e coloca Semíramis como a fundadora de várias cidades e conquistadoras de várias cidades, da Pérsia, da Mesopotâmia ali, inclusive a cidade de Babilônia também, como eu falei, os jardins suspensos da Babilônia. Agora, entrando dentro do cristianismo, como eu citei originalmente, vai ser Agostinho de Hipona, o primeiro autor cristão que eu conheço, que vai fazer uma ligação entre Semíramis, Bíblia Sagrada, Nimrod, cristianismo, tá? Agostinho vai dizer que Semíramis fundou Babel. E por que ele coloca isso? Porque como ele tinha o relato desses autores que colocam Semíramis como fundadora da Babilônia, e já havia para Agostinho uma ligação entre Babel e Babilônia, ele coloca que ela que fundou as duas cidades. Mais tarde, mas vai demorar ainda, essa ideia de Agostinho, ela vai perdurar no cristianismo, mas vai demorar muito tempo ainda para que ela tenha mais detalhes como hoje é contada, tá bom?
Lá pelo século XV, mais ou menos, você vai ter uma obra anônima que vai linkar Semíramis com Nimrod, como sendo a mãe de Nimrod e ao mesmo tempo mulher dele, com quem ela vai ter um filho. Boccaccio vai falar disso, Cooper vai falar disso. Você está vendo, são autores bem tardios, bem próximos da nossa geração e não da geração passada. Bom, até tem uma coisa interessante em Boccaccio, que Boccaccio vai dizer que o filho de Semíramis com o seu próprio filho, que aí ele volta a trabalhar a ideia de ser Nínias, que essa criança nasceu efeminada como sendo uma forma de castigo pela relação incestuosa dela. A essa altura do campeonato, Semíramis já era colocada como símbolo de todo tipo de depravação. Aí que vem essa história de Semíramis ligada à idolatria, à divinização de si mesma, à relação incestuosa com o filho. Você vê até uma questão de o filho ser efeminado, e antes que alguém fale que eu estou praticando homofobia aqui, eu estou apenas citando o que está em Boccaccio, tá bom? O meu tema aqui é outro, não tem nada a ver com homossexualidade. Bom, o fato é que nessa época também de Boccaccio, ela é vinculada à construção da torre, juntamente com Nimrod. Aí você acaba deslocando a Semíramis histórica, se é que ela existiu, do período do 8º século a.C., para o século 24º a.C., lá na época de Babel. Se eu colocar Babel ali por volta de 2300 a.C., então você vê que é o deslocamento dela da história. Gente, para ser muito honesto com vocês, é até aqui que eu consigo ir com Semíramis. Eu não consigo dizer mais nada a esse respeito. Mais nada. Tudo que eu tenho de Semíramis é isso. Será que ela realmente estava ligada a Nimrod? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não dá nenhuma declaração sobre Semíramis. Na novela Gênesis, optou-se pela licença poética, baseada nessas lendas e tradições medievais e até depois da Idade Moderna, que colocam Semíramis ali, linkada com Nimrod, o relacionamento incestuoso, e construíram uma trama ali de licença poética para dar liga à história. Mas, a rigor, a Bíblia não fala nada a esse respeito. Tem um livro, na verdade, de um teólogo escocês chamado Alexander Hislop. Esse livro chama-se As Duas Babilônias. É um clássico do cristianismo, mas é um livro já da Idade Moderna. E nesse livro, Alexander Hislop, ele cria mais detalhes sobre a lenda de Semíramis, mas ele não diz de onde ele tirou essas fontes. Então nós temos muita coisa fragmentada. Então, respondendo para vocês quem era Semíramis, o máximo que eu consigo ir é aqui. Se ela existiu, tudo indica que foi uma rainha do 8º século a.C., da Assíria, poderosa, uma mulher poderosa, que deixou o rastro da sua historicidade em vários autores greco-romanos, que eu já mencionei para vocês, o geógrafo Estrabão, Diodoro Sículos, Propércios, vários outros que eu mencionei para vocês aqui. Bom, até aqui é onde eu consigo ir de Semíramis. Teve alguma coisa de relação incestuosa dela com seu filho. Ligação dela com Nimrod, a gente não sabe dizer. Não há nada na antiguidade que ateste isso. E quanto a Tammuz? Eu não posso deixar de dar a minha explicação aqui sem referir também a Tammuz. Tammuz, não existe nada também que eu tenha encontrado na antiguidade, nem na Idade Média, que ligue Semíramis a Tammuz. Tá bom? Não encontrei nada. Nada. Então, de princípio, aí agora eu vou fazer uma diferença aqui importante para vocês. Existe uma diferença entre a licença poética, que é usada numa novela, por exemplo. Ali, essa licença poética apenas ela coloca um enredo que a Bíblia não traz para dar liga ao texto, sem querer atribuir àquele enredo uma veracidade. E antes que alguém fale, Rodrigo, mas é errado fazer isso com a Bíblia. Gente, não vá por aí. Se você fizer assim, você está questionando tanta coisa do cristianismo. Ora, por exemplo, se você pegar aquele famoso Ben-Hur, que todo mundo aplaude aí, cristãos do mundo inteiro aplaudem Ben-Hur, e Ben-Hur até é um livro interessante, porque o seu autor começou ateu e depois se tornou cristão, e a partir do momento que ele se tornou cristão é que ele escreveu Ben-Hur. Mas Ben-Hur é completamente ficcional, eles colocam um monte de personagens ali que não tem nada a ver com os evangelhos não mencionam Ben-Hur, nem nada daquilo. Tem tantos clássicos aí, o Peregrino, é um clássico do cristianismo. O Peregrino é uma coisa completamente romanceada.
e muita gente acaba gostando disso aí. E tem muito cristão que vive citando o Pequeno Príncipe, que também é uma obra romanceada, não é bíblica. Então, assim, eu acho que não tem muito embasamento na história do cristianismo esse tipo de postura. Embora eu respeite quem pensa assim. Eu respeito. Eu discordo, mas eu respeito. Agora, isto posto, existe uma diferença entre a licença poética, que você usa para construir um enredo e dar liga a ele, mas você não está atribuindo característica de veracidade àquela licença poética. Há uma diferença entre esse exercício e o exercício da mentira pura. O que eu chamo de mentira pura? É quando alguém, com base em algo que não está documentado, não está provado e não tem nenhuma menor hipótese para aventar aquilo ali, começa na internet a criar blogs, artigos, ensaios ou até palestras e sermões, afirmando para os irmãos coisas que não são verdadeiras e a partir dessas coisas que não são verdadeiras, tirando doutrinas e ensinamentos. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu já cansei de ver na internet pessoas escrevendo contra o Natal com as seguintes premissas. O Natal, vou contar para você de onde surgiu a árvore de Natal. A árvore de Natal era uma árvore da deusa Semíramis. Semíramis ou Ishtar, que inventou a árvore de Natal. Tudo isso que eu estou falando aqui eu já li na internet e já ouvi em pregações de igrejas por aí na época do Natal. Então vamos lá. Semíramis inventou a árvore de Natal e Semíramis era a Ishtar da Babilônia, a rainha do céu mencionada na Bíblia e a adoradora do Deus Sol. E os pagãos, quando estavam adorando o Deus Sol, introduziram Semíramis na igreja cristã, e Semíramis seria a estátua do que depois virou a Maria, mãe de Jesus. Na verdade, é uma cristianização do culto a Semíramis, a deusa do sol, que criou a árvore de Natal. E no início, os pagãos matavam crianças em oferecimento ao deus Tamuz, e cortavam a cabeça dessas crianças e penduravam nessas árvores para adoração a Semíramis, e todos se ajoelhavam em torno daquelas árvores com as cabeças de crianças cortadas enfeitando ali, em adoração a Semíramis e a Tamuz, o Deus Sol. E esse culto acabou virando no cristianismo o culto a Maria e o culto à árvore de Natal, trocando a cabeça das crianças pelas bolas de Natal e os sacrifícios pelos presentes que são colocados ao pé da árvore de Natal. Toda vez que alguém coloca uma árvore de Natal em casa com bolas de Natal, você está adorando Semíramis e ao Deus Tamuz. Gente, tudo isso aqui é balela. Tudo é balela. Ora, eu, como adventista do sétimo dia, muitos católicos que me assistem, vocês sabem que como adventista do sétimo dia, eu não faço oração para Maria. Eu não creio que Maria está como intercessora entre mim e Deus. Mas eu não vou agora admitir que alguns crentes evangélicos, protestantes, comecem também a falar mentiras sobre o culto mariano da Igreja Católica, que Maria é a cristianização do culto a Semíramis ou Ishtar, tá bom? Repito, eu não estou teologicamente em acordo com o culto mariano, mas eu acho que as origens do culto mariano não tem nada, eu tenho certeza, o culto mariano não tem nada a ver com Semíramis, Ishtar ou Deus Tamuz. A árvore de Natal, eu sou contra o mercantilismo natalino, aquela comercialização exagerada, tem vídeos meus sobre isso aí. Agora, dizer que a árvore de Natal era uma adoração ao deus Tamuz e Semíramis, e que cabeças de crianças estavam ali, tudo isso é balela, gente, não tem fundamentação. Isso aí, desculpe-me, isso aí não é licença poética, não é uma coisa que você está colocando numa novela apenas para dar liga, sem intenção de fazer daquilo uma verdade histórica ou transformar aquilo em doutrina. Isso é uma mentira que é transformado em palestra, dita para os irmãos, e muita gente fica repetindo esse mantra por aí. Todo Natal vem essa história de Tamuz, Semíramis, árvore de Natal, Deus Sol. Não tem nada a ver isso, tá bom? O que eu consigo achar de Tamuz? Tamuz só é mencionado uma única vez na Bíblia. Ele é mencionado no livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 14, que diz assim: Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando pelo deus Tamuz. Pronto, é a única vez que Tamuz é mencionado na Bíblia. E não tem nenhuma associação de Tamuz com o sol da mitologia assíria, ou da Síria e a Assíria,
ou da Mesopotâmia, ou qualquer lugar ali da Babilônia. O que é que eu consigo ir? Tamuz, tudo indica que seria o mesmo deus Dumuzi. E as lendas sumerianas dizem que Dumuzi era o deus pastor, o deus pastor de ovelhas, que era filho de Enki, ou Enkidu. E Enki era o deus da agricultura. Então veja bem, Enki, deus da agricultura, Tamuz, deus do pastoreio. Tamuz era filho de Enki, tá bom? Depois, Tamuz acaba se casando com Iana, a deusa do amor, e a partir daí tem uma trama que Tamuz ele é lançado no submundo dos mortos e perseguido por demônios, e depois ele é resgatado de lá. Não há nada também, que é uma outra turma na internet também, que falam que a ressurreição de Jesus é baseada no mitos da ressurreição de Horus, da ressurreição de Osíris e da ressurreição de Tamuz. Não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver. Tamuz não tem ressurreição. Ele é trazido de volta do mundo dos mortos. Ele é trazido de volta do mundo dos demônios. Não tem nada a ver com ressurreição. Que Tamuz ressuscitou no terceiro dia. Não tem nada disso nos tabletes cuneiformes. Apenas diz que ele teve essa perseguição pelo demônio. É uma lenda sumeriana. Alguns dizem até que Tamuz estaria ligado a Enki, que eu falei com vocês, que seria o deus que salvou o Utnapishtim do dilúvio, e depois o culto a Tamuz, que era chamado de Dumuzi originalmente, pelos sumerianos, o culto a Tamuz é transferido para os acadianos da Babilônia, aí sim que ele recebe o nome de Tamuz, ou seja, para os sumérios ele era Dumuzi, para os acadianos ele é Tamuz, para os sumérios ele era filho de Enki ou Enkidu, para os babilônios ele vai ser filho do deus Ea. E para os sumérios ele era casado com Iana, deusa do amor e da fertilidade. E para os babilônios ele vai ser casado com Ishtar. Então é o mesmo culto, apenas mudando o nome dos deuses, tá bom? Agora, não tem nada, absolutamente nada, que ligue Tamuz a Semiramis, ou a Nimrod, ou mesmo a árvore de Natal. Tá certo? Não tem nada que ligue Tamuz à árvore de Natal. Aliás, até falando de Semiramis, eu esqueci de mencionar para vocês sobre a questão dela com o filho. O Diodoro Sículos, ele menciona uma profecia que Semiramis havia recebido, de que o filho dela, no caso Nínias, ele haveria de tentar matá-la para assumir o trono. E aí existem três versões do desfecho dessa descoberta de Semiramis. A primeira versão, na antiguidade, é que ela acabou evitando uma guerra com o filho e cedeu-lhe o trono. A segunda versão foi que o filho matou a mãe e ele assumiu o trono. E a terceira versão é que, ao saber disso, Semiramis se mata e se torna aquela pomba que eu falei com vocês. Eu esqueci de mencionar isso aqui só para ficar mais completinho os elementos que eu consigo resgatar do passado. Bem, pessoal, o desfecho de tudo isso é que, como vocês viram, aqui eu espero ter deixado claro a diferença entre uma licença poética usada numa peça de teatro ou novela ou filme, qualquer coisa, para dar liga à história sem necessariamente querer dar historicidade àquilo. Seria mais ou menos o que Shakespeare fez quando, ao interpretar Júlio César, ao criar uma história para Júlio César romanceada, Shakespeare coloca César dizendo para Brutus, na hora que vai ser morto, até tu, Brutus, que muita gente repete aí, como disse César a Brutus, até tu, Brutus, e César nunca falou isso, né? Mas quando Shakespeare criou essa ideia, até tu, Brutus, ele não estava necessariamente querendo dar legitimidade histórica a essa fala de César, ele quis apenas criar uma licença poética para dar enredo ali para as pessoas que iam ver a narrativa, só isso. E isso é feito com relação às histórias bíblicas. Já citei aqui, por exemplo, o filme Ben-Hur, ou outros clássicos do cristianismo. Você tem o filme Os 10 Mandamentos, que foi um clássico aí, outros mais que eu poderia citar. E coloquei a diferença entre isto e informações erradas, sem fundamentação histórica, que são colocadas no púlpito, nas palestras ou nos blogs da internet aí, para, a partir dessa informação errada, tirar um ensino, uma doutrina, uma coisa assim,
Então, veja bem, e aí é pecado, é perigoso, porque você está sustentando um ensino, um comportamento cristão sobre uma mentira. Percebeu a diferença entre licença poética, uma mentira que leva os irmãos ao erro? A licença poética, ela instrui você a estudar a Bíblia. A mentira, do outro lado, não. A licença poética que eu estou falando nesse contexto do Gênesis aqui, não são todas as licenças poéticas, né? A mentira num púlpito, não. A mentira quer substituir a leitura da Bíblia pela mentira. Irmãos, é assim, a árvore de Natal é desse jeito. Não tem. Aí o pessoal sai todo vendendo a árvore de Natal baseado numa mentira. Até um dia que vem um ateu, um agnóstico, um não religioso aí e faz um vídeo debochando dos cristãos, e com razão nesse sentido, porque fala um monte de bobagem às vezes aí, né? Ou seja, nós devemos tomar cuidado para que a nossa fala não cause opróbrio ao evangelho. Aliás, é uma coisa que eu sempre peço a Deus sobre mim mesmo, viu? Não estou aqui pensando em terceira pessoa do singular, não. Estou pensando em primeira pessoa, em mim, que Deus me ajude nesse sentido. Tá certo, pessoal? Mas eu espero que essas informações tenham ajudado vocês, e aqui o meu papel sempre é esse. Como um professor, eu procuro dar para vocês todo o fruto do meu conhecimento da melhor maneira que eu possa. E eu espero estar contribuindo com isso. Que Deus abençoe muito sua vida. E não esqueça, se gostou, dá o seu like, coloca o seu comentário e divulgue esse vídeo para os seus amigos. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.